criativo mesmo sem inspiração? Quando eu tenho um bloqueio criativo, qual é a saída? Olá, eu me chamo Paulo Ricardo e hoje eu estou aqui para convidar você para participar junto comigo de uma série de videoaulas onde nós vamos conversar sobre o processo criativo e tudo que engloba essa linguagem, onde eu vou poder mostrar para vocês um pouco das minhas experiências profissionais e artísticas nesses quase 10 anos como professor de arte e artista plástico. Onde encontrar inspiração quando nada parece fazer sentido? São questões que me afetaram por muito tempo, porém, com muita pesquisa e muito estudo nessa área, eu pude criar um método onde eu me mantenho criativo mesmo nos momentos mais conturbados. Nós vamos poder conversar sobre processos criativos, colagens, pinturas, cadernos de desenho, portfólios, cinema, cultura pop, arte urbana e tudo que envolve a contemporaneidade. Todos os temas que me afetam, provavelmente afetam a grande maioria das pessoas. Então, se você gosta desse tema, sente interesse em aprofundar os seus processos criativos, seja ele dentro da arte ou não, estas são as videoaulas certas para você. Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo Ricardo e hoje eu estou aqui para mais uma aula onde a gente vai tratar um pouco sobre o processo criativo, nessa oficina aí que eu fico muito feliz de estar junto com todos vocês, né? Espero que vocês consigam aproveitar tudo isso, espero que vocês consigam sanar pelo menos algumas dúvidas, né? Claro que não todas, a gente não consegue ter resposta para tudo, né? Na verdade, é uma busca meio que eterna aí, né? De autoconhecimento e tudo mais. Mas espero que isso aqui possa facilitar, né? Ou pelo menos abrir mais alguns caminhos aí para que você possa se manter criativo, para que você possa se manter antenado, né? E ligado em todas as questões que nos cerca, né? Eu já vou começar a apresentação aqui para vocês, mas antes eu só queria dizer que esse momento, né, essa oficina, ela está sendo muito importante para mim, né, por todo o percurso até chegar até aqui, e eu fico muito feliz, né, eu só queria deixar claro para vocês que eu fico muito feliz de poder estar junto com vocês nessa, né, espero que muitas outras oficinas com esse cunho aconteçam, e que a gente acabe, né, fazendo disso aqui tudo muito proveitoso, tá bom? Então, espero que vocês gostem. E a aula hoje, a gente vai dar uma introdução básica ao tema da nossa oficina, tá bom? Vou estar projetando aqui, então, com vocês a tela, para que vocês possam ter uma noção do material que eu preparei para a nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Estamos juntos nessa. Quando não há nada, o que vemos? Né? É uma pergunta que mexeu muito comigo quando eu vi essa frase, né? É uma frase muito impactante quando a gente acaba refletindo um pouquinho mais sobre ela, né? Porque é exatamente sobre isso que se trata esse processo criativo que a gente vai estar abordando aqui, né? E contemplando aí todo o conhecimento de arte contemporânea. Porque eu acho assim, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre arte, sobre contemporaneidade e tudo que envolve, começa a ficar mais claro quais são as nossas os caminhos que a gente pode percorrer, né? Pensando que a arte contemporânea, que é o que eu vou passar para vocês aqui nessa série de videoaulas, espero que fique mais claro, né, e lúcido para vocês tudo isso que envolve essa linguagem, tá bom? Fica essa pergunta aqui, tá? Quando não há nada, o que vemos? Exatamente para sensibilizar esse primeiro momento, esse primeiro contato nosso,
que espero ser muito produtivo. Inclusive, né, já deixo claro aqui para vocês, vou falar mais um pouquinho lá na frente, mas como essa oficina ela está pautada, né, na questão metodológica, em teoria e prática. Então, assim, apesar da gente não estar presencial, né, apesar da gente não estar fazendo essa live, fazendo isso juntos, né, que seria o ideal, né, infelizmente a gente ainda não consegue esse tipo de contato, mas assim que a gente conseguir, né, espero que seja em breve, a gente possa aí estar junto e fazendo tudo presencialmente, né, para que a gente possa colocar a mão na massa fisicamente, né, vamos pensar assim. Oficina, um bicho de sete cabeças, um encontro entre arte contemporânea e o público. A primeiro momento, né, só para contextualizar aqui rapidinho, o foco principal, né, quando eu montei essa oficina, é exatamente porque isso daqui já faz parte do meu repertório, né, tratar de arte contemporânea, desconstruir muitas relações mal compreendidas, né, sobre o que é essa arte contemporânea, né, que muitas vezes ela chega muito complexa para a gente, mas quando a gente acaba se aprofundando um pouco mais, né, ampliando o nosso repertório cultural, a gente percebe o quão maravilhoso é essa temática, né, e todos os temas que estão dentro dela, tá bom? E então é um tema que me afeta muito, e eu acredito assim que a partir do momento que a gente tem um conhecimento sobre o assunto, né, que vocês passam a ter um acesso maior a essa linguagem cultural, a gente acaba percebendo o quão incrível é todo esse mundo, né? Então, o foco principal dessa oficina é desconstruir um pouco a ideia do que é arte contemporânea, tá bom? Então, várias perguntas aí vão surgir, perguntas que provavelmente você já fez ou você já escutou, né? Mas isso é arte, né? Ou, nossa, mas isso daí até eu consigo fazer. Então, a gente vai acabar traçando, né, nesse itinerário, uma perspectiva mais clara sobre tudo isso, tá? Então, a ideia aqui é desconstruir esse bicho de sete cabeças que é a arte contemporânea e como aproximar, né, essa arte do público, tá bom? Então, dando continuidade aqui a esse tema, eu vou dar só uma introdução básica sobre quais serão os passos que a gente vai estar trilhando nessas aulas. Bom, no primeiro momento, né, os temas abordados aqui para essa oficina será uma introdução, a minha apresentação pessoal, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória até o presente momento, uma descrição e objetivos da oficina, o que a gente procura encontrar com tudo isso daqui, tá bom? O público-alvo, né? Se você já chegou nesse vídeo, provavelmente você já viu a chamada, você já se interessa pelo título, né? E eu fico muito feliz, né, que o público-alvo seja o mais amplo possível, né? Nesse primeiro momento, provavelmente depois a gente vai acabar fazendo algo mais específico, né? Mas inicialmente eu acredito assim que o público-alvo está aberto para todas as faixas etárias, para todas as pessoas que se interessam por arte ou que têm interesse em começar a entender um pouco melhor sobre o processo criativo, estando voltado para a arte ou não, tá? Então, assim, vai ser um caminho muito particular no sentido, como eu interpretei tudo isso, tá? Nesse tempo que eu pesquiso, né, sobre esse tema, que eu vivo esse tema. Então, eu tentei compilar, né, em algumas aulas, um pouco do meu processo criativo, um pouco das minhas reflexões sobre arte contemporânea e sobre sociedade, né? Espero que até o final dessa oficina você saia pensando de uma maneira diferente. E como serão os encontros? Eu vou dar um parecer para vocês, para que fique bem claro, né? Como serão os próximos encontros, o que vai ter, o que essa oficina espera de mim, né? Para a gente quebrar um pouco daquela ansiedade, né? Porque às vezes a gente fica meio, nossa, o que vai ter, o que não vai ter, como que vai ser? Então eu vou tentar deixar o mais claro possível os caminhos que a gente vai trilhar a partir daqui, tá? Para que você veja e se encontre nessa oficina, tá bom? Bom, eu vou fazer uma apresentação bem rápida, tá bom?
sobre a ideia que eu tive, né, quando eu montei essa oficina. Basicamente, eu vou ler aqui para vocês, mas daí eu vou descrevendo um pouquinho melhor para ficar mais claro toda a minha fala, tá bom? Desculpa se às vezes parece um pouco de nervosismo, né? A gente não tem um domínio muito bom na questão de gravações de aula, né? Porque eu acho que o contato presencial é inúmeras vezes muito mais valioso, né? Eu prezo muito por isso nas minhas aulas, tá? Então, assim, esse ano a gente teve que se adequar, teve que se adaptar a todo esse meio tecnológico, né? De apresentação de aulas, videoaulas, conferências, mas o que a gente puder trazer e deixar o mais próximo possível, né, do presencial, a gente vai tentar, tá bom? A arte é uma manifestação artística que acompanha as transformações da humanidade, né? Isso é claro, e a importância dela dentro de uma sociedade é visível. Pena que muitas vezes não tão reconhecidas, né? Mas que a gente sabe que essas manifestações, seja na arte visual, na dança, na música, no teatro, nas linguagens híbridas, a gente sabe da importância dessas manifestações artísticas. Espero que, acredito que vocês também pensem dessa forma, né? Como ela auxiliou, né, e acompanhou as transformações da humanidade. A oficina não tem função de oferecer uma formação profissional, mas proporcionar aos interessados a oportunidade de conhecer, apreciar, criar e vivenciar processos criativos, expandindo as possibilidades de formação e de participação social. Isso daqui eu quis deixar bem claro, né, que a função central dessa oficina não é específica só para quem desenha, só para quem pinta, só para quem tem uma habilidade artística, né? Porque se a gente levar em consideração isso, poucas pessoas acabariam se interessando ou buscando esse tema. Então, como professor, né, a minha função principal, né, dentro dessa jornada minha aí como professor, é democratizar um pouco mais esse acesso à cultura, à arte, você sabendo fazer ou não, né? Porque quando a gente acaba ampliando um pouco mais esse olhar, a gente percebe, na verdade, que, poxa, eu também sei fazer uma coisa diferente, eu também posso ter esse lado criativo desenvolvido, né? Não é uma exclusividade de poucas pessoas, não é uma exclusividade de algumas pessoas que sabem desenhar ou que sabem pintar, né? Eu acredito assim que todos nós conseguimos desenvolver processos artísticos e criativos no nosso dia a dia, né? Então, assim, dar espaço para que isso aconteça é essencial e é muito importante. O convite um convite, né, no caso aqui, a enfrentar um desafio, aproximar-se do ato criativo, procurando pontes com as demais linguagens de seu conhecimento, com suas histórias, memórias, desejos e repertórios pessoais, por vezes não manifestadas, né? O que eu disse anteriormente, né? Às vezes você sabe fazer alguma coisa ou você tem vontade de aprender a fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar, né? Então espero que essa oficina aqui seja um start aí, né? Seja um pontapé inicial para que você comece a observar as coisas de uma outra forma, né? Por uma outra ótica e acabe explorando mais quem você é, explorando mais a sua própria história, a sua própria identidade, que, né, como escrito aqui, por muitas vezes não foi manifestada, tá? Então, a intenção aqui é desbloquear essa mente criativa que eu acredito que seja uma qualidade, uma habilidade de todos nós, seres humanos. Com dicas essenciais para quem busca autoconhecimento e formas metódicas e práticas de encontrar soluções criativas e, principalmente, se manter criativo diante dos bloqueios de ideia, né? Eu sou extremamente otimista nesse sentido, né? Como se manter criativo numa sociedade tão caótica como a gente tem, né? Então, assim, para mim é muito difícil me manter criativo. Então, assim, quando eu jogo essa fala para vocês, jogo essa fala na oficina, na verdade, eu também me incluo nisso daí, né? Porque eu não tenho a resposta para tudo. Muitas vezes a gente enfrenta
bloqueios criativos tremendos, assim, né? E, de novo, eu não estou falando só na área artística. Às vezes você precisa de uma ideia, precisa de uma luz, né? Para poder solucionar qualquer que seja o problema, né? E muitas vezes a gente não consegue olhar para uma outra perspectiva, né? Porque às vezes a gente está tão focado numa coisa que a gente esquece de olhar todos os horizontes possíveis, né? Pode parecer meio clichê falar dessa forma, né? Mas a minha intenção aqui é transformar isso de uma maneira metódica, né? E principalmente prática, para que você consiga, com suas próprias mãos, né? Buscar essas formas de desbloquear a mente criativa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pequena apresentação minha aqui, para quem não me conhece, né? Para alguns que me conhecem também, eu fico muito feliz de poder me apresentar dessa forma, né? Nessa oficina, que é um trabalho muito lindo que está acontecendo. Eu acho assim que a valorização do artista, da arte, da cultura, ela tem que acontecer, né? De uma forma ou de outra. Se não tiver forma, a gente abre caminhos, mas eu acredito, eu sou adepto dessa ideia do a gente precisa se mover, né? Por muito tempo eu fiquei parado, tá? Eu falo assim no sentido um pessimismo que não me fazia prosseguir, né? Mas eu percebi que tem que partir um pouco das nossas vontades, isso tudo de seguir em frente, né? De buscar novos ideais, buscar estar sempre em movimento, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui, bem brevemente, da minha formação, né, do meu trilhar aí pela vida artística e profissional. Eu sou graduado em licenciatura plena em artes, tá? Sou professor de arte atualmente pela Secretaria da Cultura, pela Secretaria da Educação, né, do Estado de São Paulo. Tenho meu projeto pessoal como artista visual, né, faço exposições, né, sou expositor, e fomentador cultural. Fomentador cultural porque eu estou a todo momento tentando desenvolver projetos, tentando colocar em prática tudo que eu penso, todas as ideias que eu tenho, mas a gente sabe que numa sociedade conturbada, rápida, que está sempre em movimento, é muito difícil colocar tudo isso em prática, tá? Então, assim, a gente faz o possível e o impossível para se manter criativo e fazer com que mais pessoas, né? Meu objetivo, não sei se é assim que fala, mas o meu objetivo de vida é exatamente levar a cultura e a arte, né, das mais diferentes formas possíveis para o maior número possível de pessoas, tá bom? Na minha biografia, eu sou de Itaguaí, né? Sou itaguaiense, nascido aqui e atualmente moro na cidade também. Eu nasci em 1991. Eu iniciei a minha vida artística, né? Muito chique falar assim, né, gente? Mas eu iniciei minha vida artística na infância, né? Tive muita influência né? Muito incentivo da minha família, muita influência também, né? Nesse percurso todo. E eu fui acumulando, né? Como está escrito aqui também, acumulando e aperfeiçoando o interesse pelas modalidades das artes visuais, né? Então, assim, eu me aprofundei um pouco mais nas artes visuais, no desenho, na pintura, na gravura, e tudo que engloba essa linguagem, mas sem tirar o pé, na verdade, de todas as outras linguagens. Eu acho que todas elas se conectam muito bem, né? Eu acredito assim que essas linguagens e essa contemporaneidade está fazendo com que a gente tenha cada vez mais ligações entre elas, né? A gente está tendo uma linguagem mais híbrida, né? Que contempla todas as outras modalidades e linguagens, e eu acho muito bonito esse movimento, esse processo dessas manifestações culturais do passado, as tradicionais, as modernas, as clássicas, né? E as que a gente está percebendo nos dias de hoje. Então, assim, eu vou tentar, nessas aulas também, né, mostrar um pouquinho para vocês sobre o que eu andei percebendo nos últimos anos, né, com tudo isso. Hoje já vai fazer quase 10 anos que eu atuo como professor de arte, quase 10 anos que eu tenho essa ação como artista visual, né? Porque apesar de sempre gostar de arte,
profissionalmente, participando de editais, participando de exposição, me movimentando, né, vai fazer aí quase 10 anos, né, apesar disso me acompanhar a vida toda, né, até aqui, até o presente momento. Eu tenho em minha poética pessoal, né, e repertório artístico, um cunho muito contemporâneo. Eu não consigo desvincular isso, né? Eu não consigo, como que eu vou falar de uma época que eu não vivi, né? Eu só consigo falar do momento em que eu vivo. Eu só consigo falar sobre a perspectiva e a ótica que eu estou, né? É difícil eu falar de algo que não cabe a mim, né? Então eu tento ser o mais fiel possível ao mundo que eu estou observando, tá? Então esse cunho contemporâneo me acompanha muito nesse processo criativo, né? Eu apresento, tento mostrar uma abordagem muito reflexiva e filosófica até no meu trabalho, que eu acredito que não tem como, né? Nós somos seres filosóficos, eu acredito nisso. Então, a todo momento nós estamos pensando, né? Essa ideia de que existe uma elite que pensa mais e um grupo de pessoas, uma massa que não pensa, eu sou contrário a essa ideia, porque eu acredito assim, que existe beleza, existe criatividade, e existe filosofia em todas as pessoas, tá? Então, assim, o meu foco vai um pouco mais para esse lado social mesmo, né? Cultural e social, né? De tentar transformar a sociedade. Lógico que pode parecer muito tópico a gente falar sobre transformar o mundo e tudo mais, mas eu comecei a perceber que se eu consigo mudar as pessoas à minha volta, né? Consigo abrir olhares para as pessoas que estão próximo de mim, na minha casa, no meu convívio pessoal, no meu trabalho, na sala de aula, eu já fico extremamente feliz, né, e consigo deitar a cabeça no travesseiro aí, muito tranquilo, né, de saber que as coisas estão acontecendo. Muitas vezes a gente até tem aquela sensação de desânimo por a gente não ver a curto prazo os resultados que a gente busca, né? Mas a gente percebe que aos poucos aquela sementinha está alimentando, ela está crescendo, né? Então, mesmo que às vezes a gente não veja de prontidão uma mudança efetiva, elas estão acontecendo. O que a gente não pode fazer é parar, né? Dentro da minha temática, pessoal, eu tenho muita relação com a cultura pop, né? Esteticamente falando, eu gosto muito dessa cultura urbana, né? Eu gosto de colocar pesos ali, né? Eu gosto de falar um pouco sobre a arte urbana, eu gosto de falar sobre o interior, né? Que é onde eu nasci e é onde eu vivo. Então, não é só nos grandes centros, nas grandes metrópoles que a gente tem formas de se manter criativo, né? Eu acredito até que o ritmo de cidades é muito diferente. Se você é de uma cidade grande, se você é de uma cidade pequena, mas a gente consegue se manter criativo em qualquer um desses contextos, tá? É só traçar um objetivo, se manter focado nisso, a gente consegue sim, independente do lugar que você tiver, independente das condições que você tenha, você consegue ampliar esse olhar. Eu acho que uma coisa que ninguém consegue tirar da gente, né, é o nosso repertório cultural, né? Isso é intransferível, vamos dizer assim. Muito do que me acompanha também como poética pessoal, como identidade, que é isso que eu quero que vocês vejam aqui também, né? Que vocês consigam perceber quem vocês são, né? Num modo maior, né? A intenção aqui é essa. Que vocês consigam perceber aonde estão as minhas identidades, né? Como eu consigo construir tudo isso a partir daquilo que eu gosto, né? A partir daquilo que eu vivo, que eu vivencio. Então, eu tenho aqui para vocês. Gosto muito da temática de ficção científica, do tempo, do espaço, questões psicológicas me afetam muito, né? Eu venho de uma família originalmente muito religiosa, então, assim, como eu vou dizer que isso não me afetou quando eu era mais novo? Como eu vou dizer que isso não tem relação com quem eu sou hoje, né? Então, é uma construção, um aglomerado de acontecimentos, de espaços, de sentimentos, de vivência, né, que vão formando quem nós somos, tá? Então, assim, nada é determinado, nada
é pronto, né? É tudo uma construção, né? Uma construção de nós com nós mesmos, uma construção, principalmente, no caso, uma construção social, né? Nós somos seres sociais. Eu coloco ali também como a mitologia me influenciou muito, né? Eu acho, assim, que esse encontro com a mitologia, o encontro com outras culturas, com as histórias, com a literatura, isso me influenciou muito no meu trabalho, né? Isso influenciou muito em como eu interpreto a realidade, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? De como nós interpretamos tudo que está à nossa volta, né? E eu gosto muito de fazer essas relações, né? De fazer essas conexões do que é ficcional e do que é real. Eu gosto de conectar tudo isso porque faz com que o trabalho seja mais bonito, assim, sabe? Em essência, você não se prender só numa forma de ver a realidade. Eu acho muito importante isso. A gente sempre está ampliando tudo isso. Eu coloco aqui também que tudo me encanta que envolve relações humanas e o seu cotidiano, ou seja, o cotidiano e as relações humanas, o dia a dia do trabalhador, o dia a dia das pessoas, né? Desde o acordar até o dormir, eu acredito que a beleza das coisas está aí, né? Independente do contexto histórico e social que foi se alterando com o tempo, eu acredito que a essência das coisas está no nosso cotidiano, com todos os seus defeitos, com toda a sua monotonia, né? Com tudo que interliga tudo isso, né? Então eu acredito assim que o cotidiano é a fonte central de criatividade. O cotidiano é a fonte central de como observar ele e entender essa realidade. Então, assim, quando eu falo de arte contemporânea com vocês, pelo que eu estudei, pelo que eu já vi, pelo que eu me aprofundei, o foco da arte contemporânea hoje é falar do cotidiano. E aí eu falo para vocês, né, pergunto para vocês, como é o cotidiano de vocês, né? Provavelmente a arte contemporânea também está falando desse cotidiano seu, né? E muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que a arte é algo muito distante delas, né? E quando você entende aquilo ali, né, você percebe que ela fala muito mais sobre nós mesmos, né, do que algo externo a nós, né? Eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, aquela fala de que essa arte é muito difícil de entender, né? A arte num contexto, a arte no geral, a arte é difícil de entender, né? Aí eu sempre falo para os meus alunos isso, né? Falo para vocês aqui também, né? Meus colegas que estão acompanhando. Muitas vezes a arte não é complexa a esse ponto. Talvez às vezes nos falte ainda repertório suficiente para poder fruir melhor aquele conteúdo, né? Então, todos nós temos essa capacidade de ampliar os repertórios e fazer com que a arte seja algo fácil de entender, acessível, né? Foi uma coisa central, assim, quando eu pensei no título dessa oficina, né? Um bicho de 7 cabeças. E aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês quais são essas 7 cabeças, né? E como enfrentar elas e perceber que esse bicho, né? Esse monstro que é aquilo que eu não sei, ele não é tão grande assim, né? Vocês vão perceber nesse percurso todo como a gente consegue aproximar essas relações. Bom, a oficina, né? Vamos continuar aí o nosso trabalho, porque senão a gente fica falando muito. Essa, só para vocês terem uma noção, ela vai ser mesmo um pouco mais teórica, um pouco mais falada, mas prometo que nas próximas e as outras dinâmicas que a gente vai ter aqui, elas terão muita mão na massa e vocês, né? Vou até falar no próximo vídeo quais materiais vocês terão que ter em mãos, mas fiquem tranquilos que não é nada complexo, não é nada difícil de encontrar, né? Mas eu espero assim que vocês se divirtam fazendo, né? Eu acho que o mais importante disso tudo aqui é aprender, né? Refletir, mas se divertindo fazendo tudo isso, tá bom? A oficina tem como intuito permitir que todos possam ter meios de ampliarem seus repertórios culturais, estimulando formas criativas de pensar sua realidade e agir na mesma.
A proposta visa atender à prática artística, mas, e aqui eu deixo claro para vocês, principalmente dar condições para que cada pessoa se expresse cada vez mais conhecedora de suas capacidades, sensitiva, intuitiva, promovendo assim um conhecimento holístico, né? Um conhecimento mais completo, pensando num todo. A criatividade, a capacidade de tomada de decisões de forma alternativa, desenvolvendo a autonomia, a autoconfiança a partir da arte.